O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta. Capítulo 257. Jesus e Tiago de Alfeu em retiro sobre o Monte Carmelo. Valtorta descreve a visão do dia 19 de agosto de 1945. Ficai evangelizando aqui na planície de Esdrelon, até que eu volte para o meio de vós. Ordena Jesus aos seus apóstolos em uma serena manhã, enquanto eles, às margens do Quizon, estão tomando um pouco de alimento, pão com frutas. Os apóstolos não parecem estar muito entusiasmados, mas Jesus os encoraja, dando-lhes uma linha a seguir, quanto ao modo de distribuírem os trabalhos entre si, e termina dizendo: além disso, tendes convosco minha mãe. Ela vos será uma boa conselheira. Ide aos camponeses de Jocanã e procurai no sábado falar com os outros de Doras. Prestai-lhes socorros e confortai o velho pai de Margisian, dando-lhe notícias do menino e dizendo-lhe que pelas festas dos tabernáculos o levaremos a ele. Dai tudo o que tiverdes a esses infelizes, tudo o que souberdes, todo o afeto de que fordes capazes, todo o dinheiro que tiverdes. Não tenhais medo. Assim como saia, assim entra. De fome não morreremos nunca, ainda que vivamos somente de pão e frutas. E se virdes nudez, dai-lhes vestes, até as minhas. E as minhas em primeiro lugar. Nunca ficaremos nus, e sobretudo se encontrardes misérias que me estejam procurando, não as desprezeis. Não tendes o direito de fazer isso. Adeus, mãe. Adeus, vos abençoe a todos. Que Deus vos abençoe a todos por minha boca. Ide tranquilos, vem, Tiago. Não apanhas nem a tua bolsa? Pergunta Tomé ao ver que o Senhor se põe a caminho sem apanhá-la. Não precisaremos dela. Estarei mais livre para andar. Tiago também deixa a bolsa dele, mesmo depois de sua mãe ter se apressado em enchê-la de pão, queijos e frutas. Vão indo, acompanhando no começo a margem do Quizon e depois enveredando pelas primeiras encostas que levam para o Carmelo e desaparecendo aos olhos dos que ficaram. Mãe, estamos em tuas mãos agora, hein? Guia-nos, porque não somos capazes de nada, confessa humildemente Pedro. Maria tem um sorriso que os conforta e diz: é muito simples, não há mais do que obedecer às ordens dele e fareis tudo bem. Vamos! Mas eu não vou com eles, sigo Jesus. Ele vai subindo com o seu primo Tiago. Nada fala e Tiago também não fala. Jesus está concentrado em seus pensamentos. Tiago, que pressente estar para ouvir uma revelação, está todo compenetrado de um amor reverencial, de um temor espiritual e olha de vez em quando Jesus, que em sua concentração deixa às vezes escapar a luminosidade de um sorriso em seu rosto cheio de gravidade. Olha para ele como olharia para Deus, ainda não encarnado e resplendente com toda a sua majestade e aquele rosto tão parecido com o de São José. Com um moreno que não desdenha o vermelho do alto das maçãs do rosto, se torna pálido pela emoção, mas ele respeita sempre o silêncio de Jesus. Por íngremes atalhos, como se não estivessem vendo os pastores que estão apacentando seus rebanhos por baixo dos bosques das azinheiras, dos carvalhos, dos freixos e de outras árvores de tronco alto, vão subindo, sempre mais, roçando com suas capas nas moitas esverdeadas dos imbros e das douradas de estas, ou então as touceiras cor de esmeralda e cobertas de pérolas dos mirtos, ou as cortinas movediças dos caprifólios e das clematites em flor. Eles vão subindo, deixando para trás os lenhadores e os pastores, até atingirem, depois de um cansativo caminho, o cume do monte, ou melhor, uma pequena planície, ao lado de uma crista dourada, coroada por gigantescos carvalhos,
limitada por uma balaustrada de altos troncos, cujas bases são as copas das outras árvores da encosta, de modo que fica parecendo que o pradozinho esteja como que apoiado sobre esta sussurrante base, isolada do resto do monte. Que as copas que estão por baixo nos impedem de ver, tendo às nossas costas o pico que projeta as suas árvores para o céu e sobre o céu aberto e em frente de um largo horizonte, que se avermelha ao pôr do sol e que se perde de vista sobre um mar totalmente incendiado. Uma fenda está aberta na terra e a terra só não desmorona porque as raízes dos gigantescos carvalhos a seguram, como rede de tenazes. Ela se abre mais na ribanceira, mas só tendo a largura capaz de acolher o corpo de um homem não muito corpulento. Um capão de mato muito emaranhado parece prolongar-se, estendendo-se horizontalmente a partir do lado do barranco. Jesus abre a boca para dizer: Tiago, meu irmão, aqui ficaremos esta noite. E ainda que o cansaço da carne seja grande, eu te peço que passemos a noite em oração. A noite toda a manhã, até esta hora. Um dia inteiro não é demais para receber o que eu quero te dar. Jesus meu Senhor e meu Mestre, eu farei sempre o que quiseres. Responde Tiago, que tinha ficado ainda mais pálido quando Jesus começou a falar. Eu sei. Vamos agora apanhar amoras e murtinhos para o nosso estômago e restaurar-nos perto de uma fonte que eu ouvi rojando ali embaixo. Mas deixa o manto na caverna, ninguém o apanhará. E junto com o primo rodei o barranco e depois, alguns metros abaixo, na parte oposta à que foi usada para subir, eles enchem os odres, a única coisa que haviam levado consigo, em uma fonte murmurante que aparece caindo do meio de um emaranhado de grossas raízes, e nela se lavam para se refrescarem do calor, que mesmo nestas alturas ainda está forte. Em seguida, tornam a subir para o seu planalto, e enquanto o ar está todo vermelho no topo, revestido pela luz do sol que está para desaparecer no ocidente, comem o que apanharam, bebem de novo sorrindo um para o outro como dois meninos felizes e como dois anjos. Poucas palavras, uma lembrança dos que ficaram na planície, uma exclamação cheia de admiração por causa da grande beleza do dia. Os nomes das duas mães, nada mais causa da grande beleza do dia. O nome das duas mães, nada mais. Eu repeti, perdão. Depois Jesus puxa para si o primo e este toma a posição habitual de João, com a cabeça apoiada no alto do peito de Jesus. E ficam assim enquanto a tarde vem descendo, com um grande pipilar dos passarinhos que se recolhem no mato denso, com um tilintar de cincérros, que vão se afastando para longe, tornando-se cada vez menos audíveis, e com o sussurrar leve do vento que acaricia as frondes, refrescando-as e animando-as, tendo elas sofrido o calor parado do dia, e que preparou as orvalhadas. Ficam assim por muito tempo, e eu acho que é silêncio apenas nos lábios, enquanto os espíritos mais ativos do que nunca se entretêm em conversações espirituais. Continuando então, capítulo 258. Jesus revela a Tiago de Alfeu qual será a sua missão de apóstolo. Valtorta descreve a visão do dia 20 de agosto de 1945. Estamos na mesma hora do dia seguinte. Tiago, que está ainda retirado na fenda do monte, sentado de cócoras com a cabeça inclinada até quase os joelhos, que estão erguidos e rodeados pelos braços, ou está em profunda meditação ou está dormindo, eu não entendo bem. Certamente ele está insensível ao que está acontecendo ao redor dele, isto é, a briga de dois grandes pássaros que por algum motivo particular estão lutando sobre o pradozinho. Eu diria que são galos da montanha ou fazões, pois eles têm o tamanho de um frango. São de penas variegadas, mas são sem crista, tendo apenas uma pequena carúncula, vermelha como coral no alto da cabeça e aos lados do bico. Eu vos garanto que a cabeça é pequena, mas o bico deve ser como uma punção de aço. Penas e sangue voam pelo ar, caem por terra, no meio de um grande barulho, que até de longe se percebe e fez que ficassem em silêncio os assobios, os trinados, os gorjeios que estavam vindo dos ramos. Talvez os passarinhos estejam assistindo à luta feroz. E Tiago não ouve nada. Jesus, ao contrário, ouve e desce do cume para onde havia subido.
Bate as mãos e assim separa os dois litigantes que fogem ensanguentados, um para o lado da costa e o outro para o alto do carvalho. E lá ele fica arrumando de novo as penas, todas ainda hirtas e arrepiadas. Tiago não levanta a cabeça, nem mesmo pelo rumor que fez Jesus, que sorrindo dá alguns passos ainda, ficando no meio do pequeno prado. Sua veste branca parece estar tingida de vermelho do lado direito, de tão vermelho que está o pôr do sol. Parece que o céu está mesmo se incendiando. E, no entanto, Tiago não deve estar dormindo, porque mal Jesus sussurra o nome dele, dizendo-lhe: Tiago, vem aqui. Ele levanta a cabeça dos joelhos, desfaz o cruzamento dos braços e se põe de pé, indo para Jesus. Tiago põe-se parado diante do Senhor a uns 2 passos de distância e fica olhando para ele. Também Jesus olha para Tiago sério, mas encorajador, com um sorriso que não vem dos lábios nem dos olhares e contudo é visível. Ele o olha fixamente, como se quisesse ler as mínimas reações e emoções do seu primo e apóstolo, que, como ontem, ao sentir-se perto de uma revelação, tornou-se pálido e ainda mais se torna, até ficar da mesma cor da sua veste de linho, quando Jesus levanta os braços e apoia as mãos sobre os ombros dele, ficando assim com os braços estendidos. Então o próprio Tiago fica parecendo uma vítima. Somente os seus mansos olhos castanho escuros e a barba acastanhada é que ainda põe cor naquele rosto atento. Tiago, meu irmão, sabes tu, para que foi que eu te quis aqui, sozinho comigo para falar-te. Depois destas horas de oração e meditação, Tiago dá sinais de estar cansado para responder, de tão comovido que ainda está. Mas afinal ele abre os lábios para responder em voz baixa. Para me dar alguma lição especial para o futuro ou porque eu sou o mais incapaz de todos. Eu te agradeço desde já, ainda que seja uma repreensão, mas podes crer, mestre Senhor, que se eu sou tardo e incapaz, assim o sou por deficiência, mas não por má vontade. Não, não é uma repreensão, mas uma lição. Isto sim para o tempo no qual eu não estarei mais convosco. No teu coração, durante estes últimos meses, ficaste pensando muito em tudo o que eu te disse um dia, aos pés deste monte, quando te prometi que haveria de vir aqui contigo, não só para falar do profeta Elias, nem para ficar olhando o mar, que brilha lá longe, sem limites, mas para te falar de um outro mar, ainda maior, mutável, desleal, deste que hoje parece o mais plácido dos lagos, e talvez dentro de poucas horas engolirá navios e homens em sua fome e voracidade. E nunca mais separaste o pensamento de tudo o que eu te disse naquele dia, de que a vinda até aqui tivesse relação com o teu destino futuro. Por isso é que agora vais ficando cada vez mais pálido, percebendo que se trata de um grande destino, uma herança prenhe de uma responsabilidade tão grande que faz tremer até um herói. Uma responsabilidade, uma missão que hão de ser exercida com toda a santidade possível em um homem para não frustrar a vontade de Deus. Não tenhas medo, Tiago, eu não quero a tua ruína. Por isso, se a tal missão eu te destino, é sinal de que eu sei que dela não te virá prejuízo algum, mas uma glória sobrenatural. Escuta-me, Tiago. Põe-te em paz com um belo ato de abandono a mim, para poderes ouvir e recordar as minhas palavras. Nunca mais estaremos assim sozinhos e com o espírito assim preparado para nos entendermos. Um dia eu irei embora, como todos os homens que têm o seu tempo de permanência nesta terra. A minha permanência chegará ao fim de um modo bem diferente do de todos os homens, mas chegará ao fim, e vós não me tereis mais perto de vós, a não ser com o meu espírito, o qual, eu te asseguro, nunca vos abandonará. Eu irei embora, depois de vos ter dado aquele tanto que é necessário para fazer progredir a minha doutrina no mundo, depois que eu tiver completado o sacrifício e vos tiver obtido a graça.
Com esta e com o fogo sapiensal e septiforme sereis capazes de fazer isso, que agora poderia parecer-vos uma loucura e uma presunção só o imaginar fazê-lo. Eu irei e vós ficareis. E o mundo que não compreendeu Cristo não compreenderá também os apóstolos de Cristo. Por isso, sereis perseguidos e dispersos, como os mais perigosos para o bem-estar de Israel. Mas visto que vós sois meus discípulos, devereis sentir-vos felizes por sofrer as mesmas aflições do vosso mestre. Eu te falei num dia do mês de Nisan. Tu serás aquele que restará dos profetas do Senhor. Tua mãe, por um ministério espiritual, teve uma meia intuição do significado destas palavras. Mas antes ainda que elas se cumpram para os meus apóstolos, em ti e por ti serão cumpridas. Tiago, todos serão dispersados, menos tu. E isto até que Deus te chame para o seu céu. Tu ficarás no posto para o qual Deus te elegeu pela boca dos teus irmãos. Tu, descendente da estirpe real, na cidade real, para erguer o meu cetro e falar do verdadeiro rei. Rei de Israel e do mundo, segundo uma realeza sublime que ninguém compreende, a não ser aqueles aos quais ela é revelada. Serão tempos nos quais terás necessidade de uma fortaleza, de uma constância, uma paciência, uma sagacidade sem limites. Deverás ser justo com caridade, com uma fé simples e pura como a de um menino, e ao mesmo tempo sábia, como a de um verdadeiro mestre, para sustentar a fé atacada em muitos corações e por muitas coisas inimigas dela, e para refutar os erros dos falsos cristãos e as sutilezas doutrinárias do velho Israel, o qual já cedo, desde agora, ficará mais cego do que nunca, depois de ter matado a luz. E torcerá as palavras proféticas e até as ordens do Pai, do qual eu procedo, para convencerem-se a si mesmos, a fim de ficarem em paz em suas consciências, e persuadir, convencer ao mundo de que aquele de quem falaram os patriarcas e os profetas não era eu, e que eu, ao contrário, fui um pobre homem, um sonhador, e para os melhores um louco, e para os menos bons do velho Israel, um herege e um endemoniado. Eu te peço que sejas então outro eu. Não penses que não seja possível, porque eu é. Tu deverás ter presente o teu Jesus, os seus atos, a sua palavra, as suas obras, como se tu te colocasses numa forma de argila daquelas usadas pelos que fundem os metais, para dar-lhes uma certa configuração. Assim tu te deverás fundir em mim. Eu estarei sempre presente, tão presente e vivo para vós, meus fiéis, que vós vos podereis unir a mim, tornar-vos um outro eu, e basta que o queiras. Mas tu, que sempre tens estado comigo, desde a mais tenra idade, recebeste o alimento da sabedoria pelas mãos de Maria, antes ainda do que pelas minhas, tu que és sobrinho do homem mais justo que Israel já teve, tu deves ser um perfeito Cristo. Não posso, Senhor, dá essa tarefa ao meu irmão. Dá a João, dá a Pedro, dá outro Simão, não a mim, Senhor, porque a mim, que fiz para merecê-lo. Não vês que sou apenas um pobre homem cuja única capacidade é de te amar muito e de crer firmemente em tudo que dizes? Judas tem um temperamento muito forte. Ele ficará muito bem onde for preciso abater o paganismo. Não aqui, onde é preciso trazer para o cristianismo aqueles que, por já serem o povo de Deus, acham que estão certos, e daí não se arredam a nenhum custo. Que acham que estão certos e daí não se arredam a nenhum custo. Não aqui, onde é preciso convencer a todos os que, mesmo acreditando em mim, ficarão desiludidos com o desenrolar dos acontecimentos. Convencê-los de que o meu reino não é deste mundo, mas é reino totalmente espiritual dos céus, cujo prelúdio é uma vida cristã, ou seja, uma vida cujos valores preponderantes são os do espírito. A convicção se consegue com uma firme doçura. Ai de quem precisou agarrar pelo pescoço para convencer. O agredido dirá sim no momento, para livrar-se do aperto, mas depois fugirá sem voltar mais para trás e sem mais querer discussões, se ele não for perverso, mas só alguém que estava fora do caminho.
Ele se armará e dará morte ao prepotente afirmador de doutrinas diferentes das suas, se ele for perverso ou mesmo simplesmente um fanático. E tu ficarás rodeado de fanáticos, fanáticos entre os cristãos, fanáticos entre os israelitas. Os primeiros quererão de ti atos de força, ou pelo menos a licença de praticá-los. Porque o velho Israel, com as suas exigências e suas restrições, estará também agitando neles a sua cauda venenosa. Os segundos marcharão contra você e contra os outros, como para uma guerra santa em defesa da velha fé, dos seus símbolos, das suas cerimônias, e estarás tu no centro desse mar tempestuoso. Tal é a sorte dos chefes, e tu serás o chefe de todos os que fizerem parte da Jerusalém cristianizada por teu Jesus. Deverás saber amar perfeitamente, para poderes ser chefe santamente. Não com armas e maldições, não deverás opor o teu coração às armas, mas deverás opor o teu coração às armas e maldições dos judeus. Não te permitas nunca ficar imitando os fariseus em julgar que os pagãos são excremento. Também para eles foi que eu vim, porque se fosse só para Israel, teria ficado desproporcionado o aniquilamento de Deus ao assumir um corpo capaz de sofrer a morte. E porque se é verdade que o meu amor me teria feito encarnar-me com alegria, até pela salvação de uma só alma, a justiça, que é um dos atributos de Deus, exige que o infinito se aniquile por uma infinidade, todo o gênero humano, para todos. Doce para não rejeitar deverás ser. Também para com eles, limitando-te a seres inabalável no dogma, mas condescendente com outras formas de vida, todas materiais, mas sem lesões para o espírito. Muito terás que combater com os irmãos por causa disso, porque Israel está envolvido em suas práticas externas, todas inúteis, pois que não mudam o espírito, mas tu fica e ensina os outros a ficar também unicamente preocupado com o espírito. Não pretendas que os pagãos mudem de repente os seus usos. Não fiques ancorado junto ao teu penhasco, porque para recolher pelo mar afora as peças quebradas, ao levá-las para o estaleiro, a fim de conservá-las para uma nova vida, é preciso navegar e não ficar parado. E tu tens que ir atrás das peças quebradas. Elas estão no paganismo e também em Israel. No fundo do mar imenso está Deus, que abre os braços para todas as suas criaturas, quer sejam elas ricas por uma origem santa, como os israelitas, quer sejam pobres porque pagãos. Eu disse: amareis o vosso próximo. Próximo não é somente o parente ou compatriota. É próximo também o homem que mora perto do polo da terra, e cujo rosto nem conheceis. E é próximo também o que está a estas horas contemplando o romper da aurora, em lugares distantes e por vós desconhecidos. Ou o que percorre as geleiras das cordilheiras fabulosas da Ásia, ou bebe da água de um rio que abriu seu leito por entre as florestas desconhecidas do centro da África. E se vier a ti um adorador do sol, ou mesmo um outro que considera seu Deus o voraz crocodilo, ou alguém que se crê um sábio reencarnado, que foi capaz de conhecer a verdade, mas não foi capaz de adquirir a perfeição dela, nem de dá-la como salvação aos seus fiéis, ou então mesmo se vier a ti para te perguntar, dá-me o conhecimento de Deus, talvez algum nauseado cidadão de Roma ou de Atenas, tu não poderás nem deverás dizer-lhe, eu vos rejeito, porque seria uma profanação levar-vos a Deus. Lembra-te de que eles não sabem, ao passo que Israel sabe. No entanto, em verdade, muitos em Israel são e serão mais idólatras e cruéis do que o mais bárbaro idólatra que houver no mundo. E não a este ou aquele ídolo sacrificarão vítimas humanas, mas sim a si mesmos ao seu orgulho, ávidos de sangue, desde que nele se tiver acendido uma sede insaciável, que durará até o fim dos séculos. Somente bebendo de novo e com fé o que acendeu aquela sede atroz, é que se poderia extingui-la. Mas então já será o fim do mundo, porque os últimos a dizerem, nós cremos que tu és Deus e Messias, serão os de Israel, por mais que eu tenha dado todas as provas de minha divindade.
Velarás e muito para que a fé dos cristãos não seja vazia. Ela assim seria se fosse uma fé só de palavras ou de práticas hipócritas. O Espírito é que vivifica, e esse Espírito é o que falta no exercício rotineiro e farisaico, que não passa de um fingimento de fé e não é verdadeira fé. Que valeria ao homem cantar os louvores de Deus na Assembleia dos Fiéis, se depois todos os seus atos são de imprecação contra Deus, que não quer ser objeto de escárnios dos fiéis, mas conserva sempre em sua paternidade suas prerrogativas de Deus e de Rei? Velarás e muito para que ninguém tome o lugar que não é seu. A luz será dada por Deus de acordo com os graus que tiverdes. Deus não vos deixará faltar a luz, a não ser que a graça seja apagada em vós pelo pecado. Muitos gostarão de ouvir que são chamados de mestres. Um só é o mestre, só este que está te falando. E uma só é a mestra, a igreja que o perpetua. Na igreja serão mestres os que forem consagrados para o encargo especial de ensinar. Mas entre os fiéis haverá aqueles que, pela vontade de Deus e por sua santidade própria, isto é, por sua boa vontade, serão alcançados pela corredeira da sabedoria e falarão. Outros desses haverá que por si mesmos, não sábios, mas que serão dóceis como instrumentos nas mãos do artífice e em nome do supremo artífice falarão, repetindo como os meninos bons o que manda dizer, ainda que não compreendam toda a extensão daquilo que estão dizendo. Haverá, enfim, os que falarão como se fossem mestres e com um esplendor tal que chegará a seduzir aos simples, mas eles serão soberbos, duros de coração, ciumentos, iracundos, mentirosos e luxuriosos. Enquanto eu estou dizendo que recolhas as palavras dos sábios do Senhor e dos sublimes pequeninos do Espírito Santo, ajudando-os a compreender a profundidade das divinas palavras, porque se eles são os portadores da voz divina, vós, meus apóstolos, serão sempre os docentes da minha igreja. E deveis socorrer a estes sobrenaturalmente cansados pela extasiante e pesada riqueza que Deus depositou neles, a fim de que as levassem aos irmãos. Assim eu te digo, rejeita as palavras de mentira dos falsos profetas, cuja vida não está de acordo com a minha doutrina. A bondade da vida, a mansidão, a caridade e a humildade não faltam nunca nas sabedorias e nas pequeninas vozes de Deus. Sempre faltarão nos outros. Velarás e muito para que os ciúmes, as calúnias não existam na Assembleia dos Fiéis e nem mesmo ressentimentos e espírito de vingança. Velarás e muito para que a carne não tome a dianteira sobre o espírito. Não serás capaz de suportar perseguições quem não tiver um espírito que reine sobre a carne. Tiago, eu sei que tu assim farás, mas faze ao teu irmão a promessa de que não me decepcionarás. Mas, Senhor, eu só tenho um medo de não ser capaz de fazer. O Senhor, eu te peço isso, dá esse encargo a algum outro. Não, eu não posso. Simão de Jonas te ama e tu amas. Simão de Jonas não é Tiago de Davi. João, o anjo douto, faze dele o teu servo nesse caso. Não posso. Nem Simão, nem João possuem aquele nadinha, que no entanto é muito no modo de julgar dos homens. O parentesco. E tu és meu parente, depois de ter me desconhecido, a parte melhor de Israel procurará alcançar o perdão de Deus e de si mesma, procurando conhecer o Senhor, que na hora de Satanás eles terão amaldiçoado, e lhes parecerá que irão receber o perdão e também a força para se colocar em meu caminho. E se estiver em meu lugar um que seja do meu sangue, Tiago, sobre este monte cumpriram-se coisas bem grandes. Aqui o fogo de Deus consumiu não só o holocausto, a lenha, as pedras, mas até a poeira e a água que estava na fossa. Tiago, achas que Deus não pode mais fazer uma coisa parecida? Acendendo e consumindo todas as materialidades do homem, Tiago. Para fazer um Tiago, fogo de Deus? Temos ficado falando, e já o pôr do sol transformou-se em chamas até nossas vestes. Assim, não menos brilhante, ou até mais brilhante, achas tu que fosse o lugar do carro que arrebatou Elias? Muito mais brilhante, porque foi um brilho produzido por um fogo celeste.
Pensa então, como não haverá de ficar o coração que se tornou fogo por ter Deus em si? Porque Deus quer que ele seja perpetuador do seu verbo, pregando a boa nova da salvação. Mestre, mas tu, verbo de Deus, por que não ficas aqui? Porque eu sou o verbo e é carne. Com o verbo devo instruir e com a carne redimir. Ó meu Jesus, mas como redimirás? Ao encontro de que estás indo? Tiago, lembra-te dos profetas. Mas não é figurado o modo como eles falam? Podes tu, o verbo de Deus, ser maltratado pelos homens? Não quererão eles dizer que a tua divindade se dará ao martírio, a sua perfeição, mas não mais do que isso, nada mais? Minha mãe se preocupa comigo e com Judas, mas eu me preocupo contigo e com Maria, depois também conosco, porque somos fracos, Jesus, tão fracos. Jesus, se o homem te dominasse, não achas que muitos de nós creriam que tu és réu e decepcionados se afastariam de ti? Disso eu tenho certeza. Haverá uma reviravolta em todas as camadas dos meus discípulos, mas depois voltará a paz e haverá uma coesão das partes melhores, depois das quais, depois do meu sacrifício e do meu triunfo, virá o Espírito fortificador e sábio, o Espírito divino. Jesus, para que eu não me desvie e não me escandalize em tão tremenda hora, dize-me, que é que te farão? É uma coisa muito grande, isso que me estás perguntando. Diz-me a mim, Senhor. Sabê-la exatamente será para ti um grande tormento. Não faz mal, por aquele amor que nos uniu sempre. Não deve ser conhecida. Dize a mim e depois tira-me a lembrança dela até o momento em que ela deverá acontecer, e só então faz que eu me lembre dela na hora. Assim, eu não me escandalizarei de nada e no fundo do meu coração não ficarei teu inimigo. Não adiantará nada, porque tu também cederás à tempestade. Dize-a para mim, Senhor. Eu serei acusado, traído, torturado e condenado à morte na cruz. Não! Tiago urra e se contorce como se tivesse sido ferido ele de morte. Não! Ele repete. Se fizerem assim contigo, o que é que farão a nós? Como é que poderemos continuar a tua obra? Eu não posso aceitar o posto que a mim destinas. Não posso, uma vez morto, eu também serei morto, pois não terei mais força. Jesus, escuta-me, não me deixe sentir, promete-me pelo menos isso. Eu te prometo que virei guiar-te com meu espírito, depois que a gloriosa ressurreição me tiver libertado das restrições da matéria. Eu e tu seremos ainda uma só coisa, como agora que tu estás em meus braços, porque de fato Tiago abandonou-se chorar sobre o peito de Jesus. Não chores mais, saiamos desta hora de êxtase, luminosa e penosa como alguém que sai das sombras da morte, lembrando-se de tudo menos de como é o momento da morte, coisa espantosa e enregelante, que dura um minuto, mas que, como fato, dura séculos. Vem, eu te beijo assim para te ajudar a esquecer o peso da minha sorte como homem. Encontrarás a lembrança a seu tempo, assim como me pediste. Toma, eu te beijo nessa boca que deverás repetir as minhas palavras aos povos de Israel, e no coração que deverá amar como eu disse, e aqui em suas têmporas, onde cessará a vida juntamente com a tua última palavra de amorosa fé em mim. Eu virei, meu querido irmão, para perto de ti, nas assembleias dos fiéis, nas horas de meditação, nas de perigo e na hora da morte. Ninguém, nem mesmo teu anjo, recolherá o teu espírito, mas será eu, com um beijo assim. Ficam abraçados por longo tempo e Tiago fica parecendo quase adormecer na alegria dos beijos de Deus que o fazem esquecer o sofrimento. Quando ele levanta a cabeça, volta a ser Tiago de Alfeu, pacato e bom, muito parecido com José, esposo de Maria. Ele sorri para Jesus com um sorriso mais maduro, um pouco triste, mas sempre muito doce. Vamos tomar nosso alimento, Tiago, e depois vamos dormir por baixo das estrelas. Ao raiar do dia, desceremos para o vale, andando por entre os homens. Jesus dá um suspiro, mas termina com um sorriso. E para Maria Valtorta. E a minha mãe, que é que direi, Jesus? E aos companheiros, sem perguntas, é que não me deixarão. Poderás dizer a eles tudo o que eu te disse,
fazendo que te considerem Elias nas suas respostas a Acabe, ao povo sobre o monte, sobre o poder de alguém amado por Deus, para obter o que se quiser de todos os elementos, sobre o zelo que o devora, graças ao Senhor. E como já te fiz considerar que com a paz se entende, se serve a Deus, dirás a eles, como a vós eu tenho dito, vinde. E assim vós, como Elias fez com o seu manto a Eliseu, vós com o manto da caridade podereis conquistar novos servos de Deus para o Senhor. E àqueles que estão sempre preocupados, dize-lhes como foi que eu te fiz conhecer a alegre liberdade das coisas do passado, que nos mostra Eliseu, ao libertar-se dos bois e do arado. Dize-lhes como eu fiz lembrar que a quem quer milagres por meio de Beelzebu sobrevém o mal e não o bem, como aconteceu a Ocosias, segundo a palavra de Elias. Dize-lhes finalmente, como eu te prometi, que a quem for fiel até a morte virá o fogo purificador do amor, para queimar as imperfeições e levá-lo diretamente ao céu. O mais é para ti somente. E assim termina a visão. Fide.